Gênesis, capítulo 39. Assim nos diz a palavra do Senhor. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava com tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: "Deita-te comigo." Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: "Tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: "Deita-te comigo." Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: "Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e lhe disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra do nosso Deus. Baixe sua cabeça, vamos uma vez mais orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos que uma vez mais ela fale ao nosso coração. Rogamos-te, Senhor, que o Senhor tire toda a distração, preocupação e ansiedade que porventura há em nós, e que nesse momento, tanto aqueles que estão conosco presencialmente aqui no templo, como aqueles que nos acompanham em casa pela internet, possam estar com a atenção e o coração totalmente voltados para ti e para a tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos corrija, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos anime, que o Senhor nos console, que o Senhor nos dê esperança por meio da tua palavra. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você alguma vez já teve a experiência de ver alguém pregando o evangelho a uma outra pessoa e dizendo para essa pessoa coisas do tipo: aceite Jesus porque Deus tem um plano lindo para a sua vida. Deus tem coisa muito boa para te dar. Se você crer em Deus, a sua vida vai mudar radicalmente para melhor. Seus problemas passarão.
Se você crer em Cristo, tudo vai ser só alegria na sua vida. É bem provável que você já tenha ouvido pessoas falar coisas desse tipo. É bem provável que talvez você já tenha ouvido alguns pregadores midiáticos afirmarem coisas do tipo. Talvez em determinado momento da vida até você mesmo já tenha proferido palavras semelhantes a essas para alguém. Mas será que quando nós olhamos para as Escrituras, vemos que os planos de Deus para aqueles que creem nele e vivem uma vida de fidelidade para ele são sempre tão belos, humanamente falando, como nós costumamos afirmar? Será que os servos fiéis do Senhor sempre estão livres de enfrentar dores? Certamente que não. E o texto que lemos é uma prova muito clara disso. Ele nos mostra que servos fiéis e tementes ao Senhor também podem passar por momentos de grande dor em sua vida. Mas ele nos mostra também que mesmo nesses momentos, em todo o tempo, o Senhor está presente conosco. Essa frase é repetida várias vezes ao longo desse capítulo. E é por isso, irmãos, que o tema da nossa mensagem essa noite é confiando no Deus presente. Confiando no Deus presente. E vemos aqui neste texto algumas razões pelas quais devemos confiar no Senhor. Em primeiro lugar, aprendemos que devemos confiar no Senhor porque Ele está presente conosco nos momentos de prosperidade. É o que nos mostram os versos 1 a 6 do texto em que lemos. Veja, a história de José, ela começa lá no capítulo 37 do livro de Gênesis, e sejamos sinceros, ela não começa da melhor maneira. Logo de cara vemos que José era um tremendo fofoqueiro, que gostava de entregar para o seu pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Vemos que José era o filho preferido do seu pai e, consequentemente, o mais odiado dentre os irmãos. E esses fatores foram fazendo com que José fosse cada vez mais odiado pelos seus irmãos, a ponto de chegar um tempo em que eles não conseguiam mais conversar pacificamente com José. Esse ódio cresce a tal ponto que certo dia, quando José é enviado ao campo onde seus irmãos estavam trabalhando, seus irmãos prendem José e o vendem para uma caravana de ismaelitas que estava indo em direção ao Egito e vendem José como escravo. Agora, o filho preferido do papai perde tudo o que tinha. Agora aquele jovem, inteligente, bonito, cheio de sonhos, perde tudo. José agora é levado ao Egito e ele é privado do amor do seu pai, do conforto da sua casa, da companhia dos seus amigos, da sensação de estar junto à família, sensação tão boa. É privado dos seus sonhos, é privado dos seus projetos, é privado até mesmo da sua personalidade. Seu nome certamente foi mudado, sua aparência foi transformada, a língua que ele deveria aprender e passar a falar era outra. José perde tudo. E no capítulo 39, a narrativa começa justamente a partir desse momento. O que acontece com José depois que ele chega no Egito? E nós vemos, meus irmãos, que a presença do Senhor na nossa vida, Ele está presente conosco nos momentos bons, nos momentos de prosperidade. E a sua presença é manifesta mesmo quando nós não esperamos. Quando José chega ao Egito, ele é comprado por um homem chamado Potifar, um homem muito importante no Egito naquela época. Ele era um oficial de Faraó, ele era o comandante da guarda, era um homem muito notável. E é esse homem que compra José como escravo. E agora, José, o filho que tinha tudo, o filho que foi mimado a vida inteira, vai para a casa desse homem servir como um escravo. Sua vida mudou drasticamente. Imagina a dor que havia no coração desse jovem. Ter sido vendido como um escravo pelos próprios irmãos. Imagina o desespero desse menino sendo levado para uma terra distante, sendo amarrado, sendo preso, vendo seus irmãos ao longe, sorrindo e contando o dinheiro que receberam quando venderam o irmão como escravo. Imagina o choro, a dor, a lágrima daquele jovem que muitos acreditam que tinha em torno de 17 anos. Mas quando José chega no Egito e ele vai para a casa de Potifar, olha o que acontece com José. O versículo 2 apresenta uma reviravolta muito considerável nessa história. E
E o que é apresentado para nós nesse versículo é a chave para a gente entender todo o capítulo 39 de Gênesis. Porque logo no versículo 2, depois de falar que José é levado para a casa de Potifar como um escravo, nós lemos: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Veja, naquela terra tão distante, o Senhor estava com José. Diferente das muitas divindades egípcias, que eram deuses territoriais, deuses cujo suposto poder estava restrito a áreas geográficas específicas, o Senhor, o Deus da aliança, Yahvé, não é assim. Ele é rei sobre toda a terra. Ele é onipresente. Ele está presente em toda parte. E mesmo numa terra tão distante, num contexto e cultura tão diferentes, o Senhor estava com José. Por 8 vezes nós lemos neste capítulo essa palavra Senhor, escrita com letras maiúsculas aparecendo. É uma referência a Yahvé, o nome pactual de Deus. José foi mandado embora, José foi para longe, mas o Senhor estava com ele. E por 4 vezes nós lemos sobre a presença do Senhor com José. Por 2 vezes nós lemos que o Senhor abençoava José. Por outras 2 vezes lemos ainda que o Senhor é quem fazia José prosperar. José vai para a casa do seu Senhor e ali ele se torna um homem próspero. Lembre, meus irmãos, que o conceito de prosperidade na Bíblia é diferente dos nossos conceitos, do nosso entendimento de prosperidade hoje. Não se trata simplesmente de riqueza. Prosperidade na Bíblia tem a ver com colocar a mão e dar certo. Potifar começa a perceber que tudo o que José colocava a mão dava certo. Ia para frente. E isso é perceptível ao seu Senhor. O versículo 3 vai falar justamente isso para a gente, que Potifar viu que o Senhor era com José e que tudo o que José fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. E por isso José alcança misericórdia, alcança favor da parte do seu Senhor, e ele é colocado como mordomo de tudo o que Potifar tinha. Todas as propriedades de Potifar são confiadas nas mãos de José. Mesmo sendo ainda um escravo, ele começa a subir de posição. Ele começa a desfrutar de uma vida um pouco melhor. Irmãos, Potifar não sabia quem era o Senhor a quem José servia, mas certamente ele vê o testemunho daquele jovem. E certamente ele ouve de José quem era o Deus a quem ele servia. E Potifar percebe, esse jovem é diferente. E o Deus que ele serve é um grande Deus. Porque tudo o que ele coloca a mão dá certo. Problema que ninguém achava solução quando era entregue nas mãos de José, facilmente, rapidamente era resolvido. E Potifar percebe isso. E José vai alcançando cada vez mais favor da parte do seu servo Potifar. E desde que José é colocado por mordomo, o Senhor começa a abençoar a casa de Potifar, tudo que ele tinha. Tanto na casa onde José servia, como também no campo. Todos os negócios daquele egípcio são abençoados pelo Senhor por causa da presença do Senhor na vida daqueles que o amam, na vida do seu povo. Veja, meus irmãos, o Senhor está presente conosco em todo o tempo, mesmo nos momentos mais inesperados, mesmo nos dias em que a gente acha que agora acabou, não tem mais solução para a minha vida. O Senhor está ali. O Senhor está presente também com você na sua vida, nos dias bons, nos dias de calmaria do seu viver. Sabe aquelas fases da vida da gente em que parece que está dando tudo certo? As coisas estão caminhando bem, o trabalho está indo bem, os relacionamentos estão indo bem, as finanças estão indo bem. Nesse dia, lembra, as bênçãos que você desfruta é graça do Senhor sobre a sua vida. Ele está presente com você no dia bom, no dia de calmaria. E a presença do Senhor, ela traz bênção não apenas para a nossa vida, mas ela abençoa também aqueles que estão ao nosso redor. A casa daquele egípcio é abençoada por causa da presença de José. E a confiança de Potifar em José vai crescendo cada vez mais. A bênção do Senhor era com tudo o que Potifar tinha. E Potifar, tudo que ele tinha, ele entrega nas mãos de José. E José, a única coisa que ele não tinha acesso era o pão com o qual o seu senhor se alimentava. Estudiosos comprometidos com a Escritura tendem a entender que essa referência ao pão com que ele se alimentava não diz respeito literalmente ou restritamente ao pão, ao alimento, mas aos assuntos de cunho mais pessoal e íntimo de Potifar. Era só isso que José não tinha controle, porque de resto, tudo era confiado a ele. E a casa daquele egípcio começa a ser abençoada, e ele percebe.
Aqui, irmãos, nós já vemos o início do cumprimento da promessa do Senhor feita a Abraão em Gênesis 12, 13, de que ele não só teria uma grande descendência, mas que a partir dele e da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sabemos que o pleno cumprimento dessa promessa reside em Cristo. É nele que todas as famílias da terra são abençoadas. Mas já aqui, um descendente de Abraão numa terra distante, faz com que a casa daquele egípcio seja abençoada. Eu pergunto a você, você tem sido instrumento e canal de bênçãos do Senhor nos lugares aonde Ele te coloca? Você tem se preocupado em não apenas receber e desfrutar das bênçãos do Senhor, mas ser também canal de bênção aonde o Senhor te colocou? Na sua família, na sua rua, no seu trabalho, no seu relacionamento com os seus amigos? José se preocupava em fazer um bom trabalho, em abençoar a casa daquele homem. E da mesma forma, irmãos, nós também devemos ser instrumentos, canais de bênção do Senhor na vida daqueles que nos cercam. E lembrando que todas as bênçãos que a gente desfruta vêm da mão do Senhor. É Ele quem faz com que José, depois de tanto sofrimento, comece a passar por um período melhor na sua vida, passa a ser respeitado. José começa a entrar num momento de mais calmaria, num momento em que talvez ele começasse a ter novas perspectivas. Tudo isso, fruto da bênção e da presença do Senhor. Quando tudo está dando certo na sua vida, lembre-se, isso é graça do Senhor. É a presença do Senhor que garante as bênçãos que nós desfrutamos. Por isso, seja grato e não tenha um coração orgulhoso, mas reconheça que tudo aquilo de bom que você desfruta vem das mãos do Senhor. Você tem reconhecido isso? No dia da bonança, você tem parado, agradecido, louvado e engrandecido o nome do Senhor? Louve a Ele, o Deus que está presente conosco nos dias de prosperidade. No entanto, o texto continua, e no final do versículo 6, depois de narrar um aspecto tão positivo, o texto insere uma informação bastante abrupta para a gente. Veja só, José era formoso de porte e de aparência. Você percebe que essa informação entra aqui meio que de uma forma brusca, aleatória? Ela já parece introduzir para a gente que vem coisa por aí. Tem coisa para acontecer. Tem reviravolta nessa história. E tem mesmo. O versículo 7 passa a tratar justamente disso. Se, em primeiro lugar, aprendemos que devemos confiar no Senhor, porque Ele está presente conosco nos momentos de prosperidade, os versos 7 a 19 continuam a nos ensinar que nós devemos confiar no Senhor, porque Ele está presente conosco nos momentos de tentação. Você bem sabe que, nesta vida, nenhum de nós passa somente por momentos bons, sem isso nunca chegar ao fim, sem nunca ter alguma prova, sem nunca ter algo que coloque sob risco a paz, a prosperidade, a bonança que a gente desfruta. E um dia isso acontece com José. José, além de ser um servo de confiança, ser um cara íntegro nos seus negócios, ser um cara admirável, inteligente, alguém que resolvia os assuntos de Potifar de uma maneira impressionante, ainda por cima, era um cara muito bonito. E a esposa de Potifar, que sendo esposa de um homem tão notável, que certamente também era uma mulher muito bela, percebe isso. Ela começa a notar a beleza de José. José começa a chamar a atenção daquela mulher. E certo dia, então, depois dessas coisas, depois de um tempo em que as coisas corriam bem, aconteceu que ela começa a colocar os olhos em José e diz para ele: deita-te comigo. Você percebe que ela profere poucas palavras. Ela não chega para José com aqueles galanteios discretos que por vezes a gente presencia, jogando uma piadinha aqui, outra acolá, um elogio aqui, outro depois de mais um tempo, chegando conversando com aquela voz mais mole, mais mansa. Não, ela chega com selvageria para José. Ela chega direto, ela vai direto ao ponto. Deita-te comigo. Ela aproveita as oportunidades que tem para chegar perto de José e chega com selvageria para ele. No entanto,
Olha o que José faz. Versículo 8. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Veja, meus irmãos, o capítulo afirma várias vezes que o Senhor era com José, mas a presença do Senhor não o isentou de passar por tentações. Assim como a presença do Senhor na nossa vida não nos isenta também de passarmos por tentações. Sabemos disso. Somos tentados em nosso cotidiano. No entanto, nós somos ensinados a resistir à tentação. E é justamente isso que José faz. José é muito firme na sua resistência. Ela não fala para José só uma vez. O versículo 10 vai falar que ela, a partir daquele momento, ela passa a falar com ele todos os dias. Mas ele não dava ouvidos. Ele ignorava as investidas daquela mulher. Mas eu chamo a sua atenção para a argumentação que José usa para com aquela mulher. Enquanto ela chega para ele com um discurso muito breve e bravo: deita-te comigo. Ela chega com selvageria para José. José elabora uma argumentação mais ampla. Ele quer mostrar para aquela mulher o tamanho da loucura que ela está pensando e planejando. E José tenta fazer essa persuasão mais longa, e ele usa 3 argumentos para mostrar para ela: o que você está me falando é uma loucura. Está maluca? Ele diz: olha, o meu senhor me tem por mordomo nessa casa, e ele nem sabe do que está acontecendo aqui, porque tudo que ele tem, ele passou às minhas mãos. Ele não é maior do que eu. Ele não me vedou nada do que ele tem, senão você, porque ele é sua mulher. José mostra que se ele cometesse tal pecado, se ele fosse na ideia daquela mulher, primeiro, ele estaria desonrando o seu senhor. Aquele egípcio que estava sendo um homem generoso para com José. Aquele homem que confiava em José. Ele mostra para ela também que aquilo seria uma afronta à confiança que José desfrutava naquela casa. Como que eu vou desonrar a confiança do meu senhor? Irmãos, abro parênteses aqui para uma aplicação. Percebe a importância de nós, como povo do Senhor, honrarmos a confiança que os outros depositam em nós? Honrarmos o testemunho que devemos ter de gente que ama a verdade e a retidão? Não deixe de honrar a confiança que seus superiores têm depositado em você. Mas José apresenta ainda um último argumento para aquela mulher. E ele deixa esse por último, porque esse é o mais forte. Ele diz: mas como é que eu vou cometer uma maldade tão grande e eu vou pecar contra Deus? Você consegue perceber que no capítulo inteiro as referências a Deus aparecem como Senhor, Yahvé, o nome pactual, mas aqui está uma palavra mais genérica para se referir a Deus? Deus, simplesmente. O que José está fazendo é apelar à consciência moral daquela mulher, recorrendo até mesmo à religiosidade egípcia que ela tinha, que mesmo aquela religiosidade condenava a ação dela. Ele fala: olha, como é que eu vou cometer tamanho pecado contra Deus? Ele tenta apelar para a consciência daquela mulher. E nesse apelo, meus irmãos, ele nos mostra algo de extrema importância para a nossa vida, mas que tem sido muito negligenciado na nossa sociedade. Todos os pecados que nós cometemos, em última instância, são pecados contra Deus. Mesmo aquele que você comete diretamente contra o seu irmão. Quando você mente, quando você furta, quando você defrauda, quando você adultera, quando você cobiça, quando você mata, quando você faz qualquer coisa pecaminosa contra o seu irmão, você não está pecando somente contra ele, você está pecando, acima de tudo, contra Deus. Isso é algo sério, isso é algo grave, que nós precisamos relembrar. Numa sociedade em que cada vez mais as pessoas se preocupam muito em não ofender umas às outras, mas está tudo bem se a gente ofender o Senhor. Meu irmão, minha irmã, lembre-se da gravidade do pecado e lembre que todo pecado que você comete, acima de tudo, é um pecado contra o Senhor. Ele afronta a santidade do Senhor. E é curioso porque os argumentos que José usa para se defender daquela mulher, talvez fossem aqueles que a gente poderia usar como desculpa justamente para cair em pecado.
Eu tenho a confiança dele mesmo. Ele falou que eu tenho acesso a tudo mesmo. Não tem ninguém vendo, vai. Eu estou tão longe da minha terra. Meus irmãos, o povo da aliança, me venderam como escravo. Que mal teria se eu caísse em tal pecado? Mas não é essa a postura de José. E eu chamo a sua atenção para o contraste que há entre o capítulo 38 e o capítulo 39 de Gênesis. Eu não sei se já chamou a sua atenção o fato de que quando a gente está lendo Gênesis, a gente chega no capítulo 37 e nós lemos sobre a história de José. E aí, do nada, há uma quebra no capítulo 38 para falar sobre Judá, sobre o pecado de Judá. E então a história volta para José. Não é à toa que o relato está estruturado dessa maneira. Nós vemos aqui um contraste entre aquele que ficou na sua casa, aquele que estava próximo da família da aliança e que voluntariamente se levanta e sai para viver uma vida de pecado. E o contraste entre aquele que foi injustiçado, foi mandado para longe, onde não tinha ninguém vendo, estava vivendo uma vida de sofrimento, mas ali ele permanece fiel. O contexto social que você vive não serve de desculpa para pecar. Não serve de anistia. As dificuldades que você porventura tem passado, as ofensas que você sofreu dos outros, não te deixam ilesos para pecar. José sabia disso muito bem. E que nós também saibamos disso. E o texto mostra que aquela mulher ela não se deu por satisfeita e ela continuava todos os dias importunando José, mas José ignorava. Mas aconteceu que um dia ele precisou ir até a casa para resolver os negócios que ele tinha para fazer e não tinha ninguém ali presente. Aquela mulher olhou e pensou, é hoje. E ela parte para cima de José, ela o pega pelas vestes e diz uma vez mais, deita-te comigo. A ferocidade, o desespero daquela mulher só estavam crescendo. E quando José viu que não dava mais para escapar, sabe o que ele faz? Ele se desvencilha das suas vestes e corre, sai, ele foge, correndo. Ele prefere correr do que ficar ali e pecar. José é um exemplo muito claro, irmãos, daquilo que nós lemos Paulo escrever na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 22, quando ele diz a Timóteo, foge, outro sim, das paixões da mocidade. José é um exemplo muito claro disso, alguém que fugiu, literalmente deixou até a roupa, a túnica com que estava vestido, nas mãos daquela mulher. Ele foge, ele permanece fiel. O Senhor está conosco nos momentos de tentação. A presença dele não nos isenta de passar por tentações, mas nós somos ensinados que nós devemos resistir à tentação, ainda que a gente seja injustiçado pelos outros. Talvez chegando nesse ponto da história você possa pensar, poxa, mas um cara tão bom, tão fiel, que sofreu tanto, ele agora honrou ao Senhor. Deus agora vai passar a honrar José, não vai não? Agora as coisas vão passar a caminhar bem para a história dele. Bom, não é bem isso que acontece. A situação piora ainda mais. Quando aquela mulher vê que José foge, mas que deixa a sua túnica, a sua roupa nas mãos dela, ela ficou tão enfurecida que ela olha para aquela roupa e vê uma oportunidade. Você não me quer? Pois muito bem. Eu mesmo vou acabar com a sua vida. Talvez nós possamos estar sujeitos a tentações, a provas, a desafios no trabalho, na carreira, em que a gente é encurralado. Você não vai fazer o que eu estou pedindo, não? Você não vai ir contra os seus princípios, não? Se você não fizer o que eu quero, eu vou te prejudicar e muito. Eu vou acabar com você. E é o que aquela mulher faz. Quando ela olha para aquela roupa, ela começa a gritar e chama pelos servos da casa. E quando os demais homens chegam, e lembre-se, José comandava todo mundo, ele era um homem muito respeitado. Ela começa então a gritar, fazer um escândalo e diz para eles, olhem, tá vendo esse hebreu que o meu marido trouxe aqui para casa? Ela usa de uma linguagem até xenofóbica. Esse estrangeiro, esse hebreu que Potifar trouxe aqui para casa. Ele tentou me violentar. Esse homem que vocês acham que é tão respeitável, ele tentou me violentar. Mas eu comecei a gritar. E quando ele viu que eu estava gritando, ele fugiu. Mas eu consegui segurar as vestes dele aqui para ter prova do mal que ele atentou contra mim. José, que até então tinha uma reputação ilibada, ela começa a manchar a honra de José.
diante daquelas pessoas que tanto respeitava. Mas ela não para por aí. Ela conserva consigo as vestes, espera o marido chegar em casa. E quando Potifar chega, ela novamente o chama e conta a mesma história. E perceba que ela tenta, até mesmo, de certa forma, jogar a culpa para cima de Potifar. Veja o versículo 17. O servo hebreu que nos trouxeste veio a ter comigo para insultar-me. Esse servo que você colocou aqui dentro de casa, é culpa sua. Foi você que colocou ele aqui. Ele veio para me insultar, me violentar, mas eu gritei, Potifar. Ele fugiu. Mas eu consegui segurar a roupa dele aqui para mostrar para você quão terrível é esse cara. Esse servo que você colocou aqui dentro de casa. Você é responsável pelo mal que me aconteceu. E quando a mulher conta essa história ao marido, a gente lê no versículo 19, que quando Potifar ouve a história que a sua mulher lhe conta, a ira de Potifar se acende. E então, ele manda lançar José no cárcere. Quando a gente lê esse texto, a gente sempre pensa o seguinte, que Potifar ficou muito irado com José e por isso prendeu. Não é assim que a gente costuma pensar? Que a razão da prisão de José foi justamente porque Potifar ficou irado? Bom, pode ser, mas não necessariamente. O texto não deixa muito claro para nós quem foi o alvo maior dessa ira de Potifar, se José ou se a sua esposa. Lembre-se que no começo do capítulo, a gente lê que Potifar tinha uma confiança absurda em José. Quando Potifar chega e escuta aquela história, e ele certamente conhecia a mulher que tinha, ele começa a pensar, será que foi assim mesmo? Será mesmo que foi José que atentou contra ela? E talvez a ira de Potifar não tenha sido tanto contra José, mas contra a sua esposa. Ela fez com que ele perdesse o melhor servo que ele já teve na vida dele. Ela fez com que agora aquele cara que trazia tanta bênção e prosperidade para a casa deles, Potifar ia ter que se livrar dele. E certamente isso também não agradou nada ao coração de Potifar. E enquanto tudo isso acontece, onde está José? José está calado. Ele está sendo injustiçado. Mas ele permanece em silêncio. Ele permanece fiel. Ele não tenta usar mentiras para se livrar, ele permanece fiel ao Senhor. Nos mostrando, meus irmãos, que mesmo em momentos difíceis, mesmo quando as tentações são desafiadoras para nós, nós devemos permanecer fiéis ao Senhor, mesmo quando somos injustiçados. José é lançado ao cárcere. José, sendo tão fiel, é injustiçado, mas ele permanece fiel ao Senhor. Mesmo nos desafios que você enfrenta, não abra mão da sua fidelidade ao Senhor. Se no seu trabalho querem que você faça coisas ilícitas para dar lucro para a empresa, mas que vá contra aquilo que você aprende na palavra do Senhor, não aceite, mesmo que isso te traga dor. Se pessoas têm feito propostas a você tal qual a esposa de Potifar fez para José, e fala, e se você não fizer o que eu estou querendo, você vai ter problema. Meu irmão, não abra mão da sua fidelidade ao Senhor, mesmo que isso te traga dor. Permaneça fiel ao Senhor, ao Deus que está presente contigo em todo tempo, mesmo nos momentos de tentação. Mas o texto continua e traz para nós uma última razão pela qual nós devemos confiar no Senhor, o Deus presente. Devemos confiar no Senhor, primeiramente, porque Ele está presente conosco nos momentos de prosperidade. Devemos confiar no Senhor porque Ele está presente conosco nos momentos de tentação. Mas devemos confiar no Senhor porque Ele está presente conosco também nos momentos de adversidade. José não foi isento de passar por duras adversidades. Potifar o toma e o lança no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. Sabe por que eu falo para você que não dá para a gente saber com tanta certeza se o fato de José ter sido mandado para a cadeia foi realmente ira de Potifar contra ele? Porque o final dessa história é inesperado. No mundo antigo, inclusive no Egito, a pena para um suposto crime de estupro não era prisão,
era a pena capital. Era a pena de morte. Não tinha prisão para José. Aquela mulher o acusa justamente porque ela sabia que José deveria morrer. E pensa, tinha muito agravante nessa acusação. Trata-se de uma egípcia acusando um estrangeiro. Trata-se de uma mulher muito rica acusando um escravo. Trata-se da esposa do chefe da guarda, de um oficial de Faraó, acusando um funcionário do seu marido, alguém que estava dentro da casa dela. Tem muito agravante. Não era prisão o que esse crime merecia conforme a lei da época. E o fato de Potifar ter abrandado a pena de José nos sugere justamente que talvez a sua ira não fosse tanto contra José. José é mandado para a prisão. E sabe o que é curioso? Ele é mandado para a prisão onde os presos do rei estavam. Mas quando a gente chega no capítulo 40, que a gente lê de mais 2 homens que posteriormente vão fazer companhia para José na prisão, quando lemos que o rei mandou detê-los na prisão, olha qual que é a descrição que a gente encontra lá no versículo 3 do capítulo 40. E mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Eu pergunto a você, quem era o comandante da guarda? Era Potifar. José é mandado para uma prisão onde quem mandava era o próprio Potifar. Exemplo de que a confiança de Potifar em José não foi totalmente perdida. Ele coloca José, ele abranda a pena, ele certamente precisava tomar uma providência, porque a mulher já tinha feito um escândalo. Ele, como chefe da guarda, não podia deixar que aquele crime saísse impune. Mas ele manda José para um cárcere onde ele mesmo era quem comandava tudo. Mas, meus irmãos, sabe o que a gente lê a partir do versículo 20? O Senhor lança, o Potifar, o senhor de José, o lança no cárcere. Mas veja o versículo 21. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ali, naquela prisão terrível, sabe quem estava presente? O Senhor. Não dá para a gente fugir da presença do Senhor. Para onde fugirei da tua face? Para onde eu irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O Senhor está em toda parte, nos lugares bons, mas nos lugares ruins Ele também está conosco. Nos dias difíceis, nos dias terríveis, Ele também está conosco. José é mandado para a cadeia e ele ali sofre, mas o Senhor era com José. Entenda, meu irmão, que a confiança, a fidelidade e a presença do Senhor não nos livra de passar por aflições. O Senhor nos ensina em João 16,33 que no mundo nós passaríamos por aflições. Nós não estamos isentos disso, mas mesmo nas aflições o Senhor está conosco. Lembre, meu irmão, o Senhor é com você, mesmo nos dias mais difíceis que você enfrenta. No dia da doença, no dia do desemprego, no dia da crise na família, no dia em que você é injustiçado no seu trabalho, no dia em que você é abandonado pelos seus amigos, o Senhor está com você. Ele é presente com você também ali. E a presença dele nos traz o bem mesmo na adversidade. A presença do Senhor era com José ali. E José, então, começa a repetir o ciclo. Você se lembra que ele chega na casa de Potifar e ele vai conquistando a simpatia de Potifar? Acontece o mesmo quando ele chega na cadeia. O Senhor era com José. O Senhor foi benigno com José, de forma que ele alcançou mercê da parte do carcereiro, que confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo quanto se devia fazer ali. Você consegue ver o padrão sendo repetido? O Senhor era com José também ali, naquele cárcere. Isso não significa, é claro, que José não sofreu ali dentro. Não é à toa que o salmista, no Salmo de número 105, nos versículos 17 e 18, vai falar sobre José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Ele sofreu também ali, naquela prisão. No entanto, Deus estava com ele. O Senhor era presente na vida de José, mesmo em meio ao seu sofrimento.
Entenda, meu irmão e minha irmã, que sofrimento nunca significa, nem jamais significará a ausência de Deus na nossa vida. Mas Ele está conosco, mesmo no dia mau. Não é à toa que Estevão, no seu discurso antes de ser apedrejado, no capítulo 7 de Atos, ele vai fazer referência à história de José, quando ele está lembrando toda a história do povo de Israel. Ele vai dizer: mandaram José para o Egito, mandaram ele para o cárcere, ele foi escravo, mas o Senhor era com José. As aflições que você passa não significam que o Senhor está longe de você, que Ele se esqueceu de você. Ele está conosco, mesmo no dia do sofrimento. E o Senhor é quem posteriormente vai usar esse sofrimento que José experimenta como provisão para a salvação. José posteriormente se torna o instrumento humano para garantir a sobrevivência da sua família, aquela família que atentou contra a vida dele, quando o mundo experimenta dias de grande fome. José, posteriormente, sabemos, ele é exaltado, ele se torna grande no Egito. E ele é quem vai ser o homem que Deus vai usar para preservar a vida da sua família. José, aquele que no começo da sua história, lá no capítulo 37 de Gênesis, nós vemos que ele atuava como um auxiliar de pastor, ele ajudava seus irmãos a pastorear os rebanhos de seu pai. José, ele aprendeu aquilo que posteriormente um pastor inspirado pelo Senhor também aprendeu. José, ao longo da sua vida, pôde aprender que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Refrigera minha alma. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. José aqui já pôde aprender aquilo que Davi escreve posteriormente. Meu irmão, eu não sei por quais sofrimentos você tem passado, mas o Senhor continua presente na sua vida. Ele não te desampara. Cristo é aquele que promete para nós: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando a gente olha para a história de José, é uma história bonita, não é? É um capítulo muito bonito. E a gente costuma olhar para um capítulo como esse e querer ensinar para as nossas crianças, por exemplo, tá vendo a fidelidade de José? Seja como José. A gente gosta de ver um herói na vida de José, mas José não é o verdadeiro herói dessa história. O verdadeiro herói não é José. O verdadeiro herói é Deus. O Deus que estava presente na vida de José em todo o tempo. O verdadeiro herói dessa história é o Deus que foi fiel em todo o tempo. O verdadeiro herói dessa história é o Deus Salvador. Deus que salva pessoas imperfeitas, tal como José e a sua família. Ele é o grande herói da história. Ele é o herói que vai fazer com que José posteriormente tenha condições de garantir a sobrevivência da sua família na terra do Egito. Lembre-se, em toda a narrativa, o herói é sempre Deus. É para ele que nós devemos olhar. E é nele que nós devemos nos maravilhar. Mas José aponta também para Cristo. Assim como o Senhor era com José, o Senhor estava com Cristo. Assim como José foi bênção na vida de uma família, Cristo é aquele que foi bênção para todas as famílias da terra. Assim como José foi tentado pela mulher de Potifar, Cristo também foi tentado pelo diabo a tomar um caminho mais fácil, mas ele não cedeu à tentação. Assim como José foi acusado falsamente, Cristo também o foi. Assim como José foi condenado injustamente, Cristo também o foi. Mas ele não teve a sua pena abrandada. Ele morreu para garantir a nossa salvação. Mas se por um lado o Senhor estava presente com José em todos os momentos, em todos os dias da sua vida, Cristo foi aquele que por um breve tempo foi desamparado pelo Senhor, para que hoje nós possamos desfrutar em todo o tempo da presença do Senhor na nossa vida. Ele sofreu o desamparo do Pai, para que nós jamais sejamos desamparados por Ele. Para que Ele pudesse dizer a nós: eu estou com vocês todos os dias. Eu não vou deixar vocês. Eu não vou abandonar vocês jamais. Eu estou com vocês todos os dias.
É por isso, irmãos, que quando nós olhamos para essa história, nós vemos o grande herói, o Deus presente na nossa vida. Que é presente conosco nos dias bons, nos momentos de prosperidade. Que é presente conosco nos dias de tentação. Mas que é presente na nossa vida também nos momentos de adversidade. Adversidade nenhuma pode nos separar do amor de Deus. Por isso que a gente se lembra da pergunta do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 35. Quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E Paulo posteriormente continua dizendo, mas eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele é o Deus presente na sua vida, meu irmão. No dia bom, no dia da tentação e no dia mau. Creia nele, confie nele, viva para ele e descanse nele. Que ele seja o Senhor da sua vida por todos os seus dias. Amém? Senhor, te louvamos pela tua palavra. Te louvamos pelo teu cuidado paternal para conosco. Te louvamos pela tua presença em nossa vida. É verdade, Senhor, que andar com o Senhor não significa que nós viveremos apenas coisas lindas nesta vida. A gente pode, e o Senhor nos diz que a gente vai passar por momentos difíceis, mas o Senhor está conosco. Ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, que o Senhor está conosco. E nós te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos pelo teu cuidado, pela tua companhia constante em nosso viver. Por isso, fortalece a nossa fé em Ti. Dá-nos a bênção de reconhecer, ó Deus, que tudo aquilo de bom que nós desfrutamos na nossa vida não é pela força do nosso próprio braço, é graça do Senhor no nosso viver. Dá-nos, por isso, um coração grato a Ti e dá-nos reverente temor. Faz-nos entender, ó Pai, quão horrendo e feio é o pecado, quão vil é o pecado. E ele afeta não só pessoas, mas o pecado é, acima de tudo, uma afronta à Tua santidade. E faz-nos entender, ó Pai, que se as coisas não estiverem saindo da forma como nós planejamos, se a dor vier, se a dificuldade vier, se os dias maus vierem, o Senhor continua conosco. Dá-nos a certeza de que nada pode nos separar do Teu amor por nós, revelado a nós em Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de quem nós oramos. Amém. Convido